Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 3 diz: E indo pelo caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Tá bem, viu? Obrigado. Um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, aqui nós encontramos um texto sagrado que fala sobre um homem que era religioso, sobre um homem que desde a sua infância havia crescido diante dos mais sábios e inteligentes professores de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. E entre os seus ensinos, o seu aprendizado, ele também recebia ensinamentos da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele pertencia à seita dos fariseus. Era um homem de religião tradicional, muito zeloso da lei, e não admitia que ninguém intervisse na sua religião. Ele defendia rigorosamente todos os ensinamentos que havia aprendido dos rabinos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando começaram os discípulos a anunciarem o evangelho da salvação na pessoa de Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo para salvar e deu a sua vida para o perdão, para perdoar os nossos pecados, a morte de Jesus Cristo foi como um pagamento de resgate. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele veio aqui na terra, iniciou o seu ministério, o seu trabalho de evangelização, a pregação da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E ele conseguiu muitos discípulos, entre os quais ele escolheu 12 homens, aos quais chamou de apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele deu todo o andamento para que, após os seus ensinamentos e o cumprimento da sua missão aqui na terra, ele voltasse para o Pai, de onde ele tinha vindo, e deixasse aqueles apóstolos dando continuidade ao seu trabalho de evangelização. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, meus amados irmãos, quando os apóstolos, depois que Jesus Cristo realizou a sua obra, morreu e ressuscitou, e esteve no meio dos seus apóstolos e discípulos por mais de 40 dias, louvado seja o nome do Senhor, sempre aparecendo a eles e dando ensinamentos, até que lá no Monte das Oliveiras, um certo dia, ele dando ensinamentos, e ali estavam mais de 500 pessoas, mais de 500 testemunhas, quando de repente
ele foi assunto ao céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E os apóstolos que testemunharam todas essas bênçãos, todas essas maravilhas, eles começaram a pregar o evangelho por toda parte, começando por Jerusalém, pela Judeia, pela Samaria, e esse evangelho teria de ir até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitos dos religiosos da época começaram a perseguir aqueles apóstolos, assim como também haviam perseguido o seu mestre, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os apóstolos pregavam o evangelho e não paravam. Eles eram prazerosos de fazer essa obra. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, que nós conhecemos, mas naquele tempo era mais conhecido por Saulo, o Saulo de Tarso. Tarso era o lugar onde ele nasceu, é o lugar da sua infância. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Saulo de Tarso começou a ouvir os pregadores do evangelho, ele começou a encrencar com aquele povo, com os pregadores do evangelho, e até participou da morte de alguns dos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha prazer em perseguir os cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. E certa vez ele ouviu falar que em Damasco havia uma multidão de pessoas que estava seguindo os passos de Cristo, pregando o evangelho da salvação, e muita gente se convertendo ao evangelho. Ele, ouvindo falar essas coisas, pediu autorização às autoridades de Jerusalém, aos sacerdotes, para que fosse a Damasco, levando com ele uma comitiva para perseguir os cristãos lá, para trazer homens e mulheres, todos aqueles que ele encontrasse pregando o evangelho da salvação na pessoa de Jesus Cristo. A intenção dele era trazer esse povo para Jerusalém, debaixo de ordem dura. Louvado seja o nome do Senhor. Para prender, para açoitar, para condenar a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Só, meus amados irmãos, que no caminho por onde ele ia, segundo o texto sagrado, já se aproximando ao meio-dia, certamente o sol brilhava em toda a sua intensidade, e de repente ele foi sobressaltado por uma luz muito forte que brilhou na sua vista, e essa luz excedia a luz do sol. Era uma luz muito penetrante e muito forte. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aquela luz brilhou no rosto dele, ele não suportou aquele brilho forte e ficou cego. E imediatamente ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caiu por terra, faltou a vista, e caiu por terra e respondeu: Senhor, quem és? E aquela voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Louvado seja o nome do Senhor. Será que não acontece essa mesma situação com muitas pessoas hoje? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aquele brilho que brilhou nos olhos de Saulo de Tarso foi uma luz muito forte. Aquele homem ficou cego imediatamente.
E muitas vezes nós temos a visão carnal, a visão física, mas espiritualmente somos cegos. E às vezes, para explicar melhor a situação, é necessário ser cego para poder ver. Louvado seja o nome do Senhor. Saulo, para poder abrir os olhos espirituais, foi necessário fechar os olhos materiais. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele se viu cego, ele tomou outra atitude. Ele começou a pensar outras coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele começou a perceber que estava fazendo uma coisa errada. Ele começou a perceber que estava em luta contra o próprio Deus. E ouviu mais aquela voz que dizia: eu sou Jesus a quem tu persegues. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós nos achamos lutando contra Deus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Saulo pensava que lutava simplesmente contra um povinho sem nome, sem poder algum, sem proteção. Mas quando ele ouviu a voz dizer: por que me persegues? Ele entendeu que a guerra, a luta dele, não estava sendo contra os cristãos, mas era contra o próprio Jesus Cristo, aquele a quem ele odiava, aquele de quem ele não queria nem sequer ouvir o nome. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas ele começou a entender as coisas. Ele começou a entender que quem estava certo eram aqueles cristãos a quem ele ia perseguir. Louvado seja o nome do Senhor. E ele era o errado. Louvado seja o nome do Senhor. E ele perguntou naquele momento: Senhor, o que é que eu devo fazer? E a voz disse: vai adiante, Saulo. Entra na cidade, em Damasco, procura a rua direita e encontra a casa de Judas. Ele é um servo meu. Louvado seja o nome do Senhor. Te hospeda lá, que eu enviarei alguém para dizer o que deves fazer. Louvado seja Deus. Aleluia. E Saulo se levantou da terra, mas não via mais ninguém. Foi conduzido pela comitiva que ia com ele. Foi conduzido à cidade de Damasco. Entrou lá, procurou exatamente como havia sido informado e encontrou a casa de Judas. Se hospedou lá e teve 3 dias na casa daquele irmão, sem comer, sem beber, no regime de jejum e oração, arrependido pelo que já havia feito em Jerusalém, perseguindo os cristãos lá. Louvado seja o nome do Senhor. E então, meus amados irmãos, passou o primeiro dia, o segundo e o terceiro, ele demonstrando grande arrependimento pelo que já havia feito. Mas ali, dentro daquele homem, estava uma nova criatura. Ele mudou de ideia a partir daquele momento que caiu por terra. Naquele momento que a luz brilhou sobre a sua vista, sobre a sua visão, que ele cegou. Ali, ele mudou de pensamento, mudou de ideia. E eu acredito que foi exatamente naquele momento que ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. A partir daquele momento, morreu o grande Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos, e nasceu Paulo, o evangelista, o pregador do evangelho, aquele que era perseguidor e passou a ser um perseguido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitas vezes nós também perseguimos Jesus Cristo.
Nós o perseguimos, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós perseguimos os nossos irmãos, nós perseguimos Jesus Cristo, quando nós perseguimos aqueles que pregam o Evangelho, nós perseguimos Jesus Cristo, quando nós perseguimos aqueles que oram, nós perseguimos a Jesus Cristo, quando nós perseguimos aqueles que fazem o trabalho da evangelização. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a minha oração é que esse sol, essa luz superior à luz do sol, brilhe na mente, no coração, na vida de todas as pessoas que ouvem as pregações do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Que todos nós que ouvimos a pregação do Evangelho possamos sentir o brilho dessa luz nos nossos olhos, na nossa mente e no nosso coração. E como Saulo de Tarso, nós também façamos o mesmo, nos arrependamos dos nossos pecados e passemos a ter uma nova perspectiva de vida, que passemos a andar nos caminhos do Senhor, que passemos a amar a Deus sobre todas as coisas e passemos a amar o nosso próximo como a nós mesmos e comecemos a pregar o Evangelho da salvação, porque Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai este Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. É muito triste, meus amados irmãos, saber que alguém entra no inferno para nunca mais sair por causa de desprezar o Evangelho, por rejeitar o Evangelho, por rejeitar Jesus Cristo, o Salvador, que veio a este mundo para buscar e salvar os que se haviam perdidos. Senhor da glória, salva, Senhor da glória, a todas as pessoas que ouvem o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, hoje nós estamos aqui nesta rua, pregando este Evangelho da salvação. Você está com uma grande oportunidade. Não rejeite nesta tarde. Os irmãos me sucederão pregando este Evangelho, anunciando essa mesma salvação na pessoa de Jesus Cristo. E você hoje está com uma grande oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos os que vão ainda